quando a vacina da Covid pode fazer mais mal do que bem. Eu tenho sido, desde o início, um intransigente defensor da questão da vacinação para o controle da Covid. É isso que mostram os dados internacionais. Os países em que a vacinação está mais avançada têm mostrado um decréscimo já da contaminação e já os primeiros resultados positivos da vacinação em massa, particularmente em alguns países como Israel. Mas será que existe alguma situação em que vacinar é pior do que não vacinar? Parece que sim. Abre-se aqui um parênteses, né? Nós temos que explicar que em alguns grupos etários, algumas idades e situações especiais, a questão da vacina ainda não está validada. Então, mulheres grávidas ainda não temos dados, em princípio não devem ser vacinadas. Lactentes, mulheres em lactação, em princípio ainda não estão liberadas para vacinação oficialmente, se bem que existe um boletim da Sociedade Brasileira de Pediatria sugerindo que elas poderiam ser vacinadas. E menores de 18 anos, não temos dados ainda. O primeiro país a fazer a vacinação nessa faixa etária em larga escala é Israel, e a gente deve ter resultados em breve mostrando então a eficácia em grupos etários mais jovens, porque os estudos foram feitos basicamente entre pacientes com mais de 18 anos e também não incluíam pacientes muito idosos, em princípio até 65 anos. Mas existe uma situação especial em que a vacinação ela pode ser mais prejudicial do que benéfica. E essa situação é quando você se contaminou pela Covid, que está confirmada essa contaminação há muito pouco tempo. Por que isso? Porque existe uma situação específica que tem um nome em inglês chamado de ADE, Antibody Dependent Enhancement, que é traduzido em português como facilitação dependente de anticorpos. Então, quando a pessoa teve a contaminação, o contato com o vírus há pouco tempo, digamos aí até um mês e meio, e está naquele momento em que está produzindo grandes doses de IgG, de imunoglobulina G contra o vírus, e ela é resposta ao vírus, obviamente que isso pode acontecer de forma natural, se ela se contaminar novamente, mas, por exemplo, se ela for vacinada, ela está tendo contato com proteínas do vírus SARS-CoV. Isso pode jogar contra essa pessoa. Por quê? Porque essa grande quantidade de imunoglobulina G pode facilitar a entrada da partícula viral ou de fragmentos virais ou do próprio vírus dentro de células responsáveis pela resposta imunológica, como os macrófagos e os monócitos, que são células circulantes. E essa entrada exagerada do vírus dentro dessas células, que normalmente acontece, mas acontece dentro de parâmetros bem controlados, é facilitada por esses níveis altos de IgG séricos contra o vírus que foram produzidos pela exposição prévia. E nessa situação, essas células inflamatórias como macrófagos e monócitos podem liberar toda uma cascata de fatores de inflamação, chamado inflamossomo, que aumentaria o risco de complicações da Covid, já que muitas das complicações que nós vemos nos pacientes que ficam mais graves são relacionadas não tanto à proliferação viral, mas sim ao processo inflamatório que acontece dentro do organismo. Então, por isso, pessoas que tiveram Covid há pouco tempo, em princípio, não devem ser vacinadas, elas têm que aguardar. Quanto tempo? O Ministério da Saúde tem falado em 30 dias. Os dados da Organização Mundial de Saúde são diferentes. Eles falam de pelo menos 3 meses ou, se possível, 6 meses entre a contaminação pela Covid e a vacinação, para reduzir o risco de ADE, Antibody Dependent Enhancement. Temos algumas experiências exatamente com esse problema do ADE para outras vacinas, particularmente da vacina de dengue, em que a gente sabe que uma segunda infecção pela dengue pode ser bem mais grave do que a primeira, levando inclusive a manifestações hemorrágicas. E na vacina de zoster, quando a pessoa tem o zoster, a gente orienta o nosso paciente para que ele aguarde 1 ano até que se vacine para o zoster posteriormente. Portanto, não temos dados ainda 100% maturados, mas pacientes que tiveram Covid há pouco tempo, há menos de 3 meses, em princípio não devem ser vacinados. Pacientes que tiveram azar de receberem a primeira dose da vacina e desenvolverem Covid no meio do caminho entre a primeira e a segunda dose, a dose de reforço, isso tem acontecido com alguma frequência em médicos, que são uma população que se vacinou inicialmente, que está muito exposta à Covid, não devem fazer também a segunda dose, pelo risco de terem complicações
graves induzidas pela vacina nessa circunstância específica. É importante dizer que isso é uma coisa específica para essas pessoas e não deve ser generalizado para toda a população, para a qual a vacina continua sendo a principal arma no combate à Covid. Se você gostou desse vídeo, não deixe de nos acompanhar no nosso canal do YouTube do Pele Digital e sempre nas postagens do Protetores da Pele.